Se você também é fã desses bolos de antigamente, eu te convido a assistir esse vídeo. Um bolo maravilhoso do tempo da vovó. Massa amanteigada, recheio bem tradicional e essa cobertura de glacê real que fica super sequinho por fora e cremoso por dentro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se. Aproveita e deixa aquele joinha para estar fortalecendo o canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora sim, gente, vamos lá para nossa receitinha? Vamos começar então preparando a massa do bolo. Aqui eu tenho 4 ovos e eu separei as gemas das claras. Primeiro passo é bater as claras em ponto de neve firme. Assim que as claras estiverem bem firmes, eu vou adicionar uma pitadinha de sal. Esse sal vai servir para deixar as claras estruturadas enquanto nós batemos o restante da massa e também contribui para deixar a massa do bolo mais saborosa. Vou bater novamente. Agora vou retirar as claras. Observem que ficou bem firme, tá? Esse é o ponto. E vamos reservar. Usando a mesma tigela onde nós batemos as claras, não precisa nem lavar, ok? Nós vamos adicionar as 4 gemas, 2 colheres de sopa de manteiga bem cheinhas. Lembrando que na descrição do vídeo eu vou deixar a receita anotada para vocês em gramas. Essa manteiga que eu estou usando é sem sal e eu retirei ela da geladeira antes de usar para ela ficar nesse ponto bem cremoso, como se fosse uma pomada. E vou colocar também 1 xícara de açúcar. Eu estou usando aqui açúcar refinado. O açúcar refinado deixa a massa do bolo mais fofinha, mas pode usar açúcar cristal que também dá certo. Essa minha xícara tem a capacidade de 250 ml, mas lembrando, pessoal, que ml não são gramas, por isso eu disse que na descrição a receita vai ficar anotada em gramas para vocês. Agora vamos bater por 3 ou 4 minutinhos até esses ingredientes ficarem homogêneos e se transformarem em um creme. Olha como fica a textura desse creme. Agora que chegou nesse ponto, nós vamos colocar 100 ml de leite. O leite que eu estou usando está em temperatura ambiente. E vou adicionar 1,5 xícaras de farinha de trigo. Coloca a farinha toda de uma vez. E agora vamos bater para misturar os ingredientes. Aqui não precisa bater muito tempo, é cerca de 1 minutinho ou até menos. Vou retirar aqui já da batedeira e observem que a massa fica assim bem consistente. Agora eu vou colocar aqui o fermento em pó. Eu vou usar meia colher de sopa. Dou uma misturadinha aqui no fermento e agora nós vamos acrescentar as claras em neve. Eu vou dividir aqui as claras em 2 partes para ficar mais fácil de agregar na massa. E agora vou misturar delicadamente, porque o ar que está nas claras vai fazer com que a minha massa cresça e fique fofinha também. Agora eu já vou colocar a segunda parte das claras em neve. E vamos envolver na massa também. Olha que massa linda e perfeita que fica essa massa amanteigada. Agora vamos colocar então na forma e levar para assar. Lembrando, pessoal, que quando eu comecei a preparar a massa, eu já liguei o meu forno e deixei pré-aquecendo em 180 graus. Eu vou assar o meu bolo nessa forma retangular. Ela é uma forma tipo forma de pão caseiro. Tem 30 centímetros de comprimento, 12 de largura e 8 de altura. Eu não untei a minha forma, apenas forrei com papel manteiga no fundo. Se quiser untar, fique à vontade. Vou colocar a massa na forma então e nós vamos levar para assar no forno pré-aquecido, como eu disse. Vou assar na temperatura de 180 graus por aproximadamente 40 minutinhos. Mas fica de olho aí no seu forno, porque de forno para forno sempre dá uma diferença.
E se você quiser fazer essa massa em forma redonda, pode estar utilizando uma forma de 18 centímetros por 10 ou uma forma de 20 por 7. E enquanto o bolo está assando, nós vamos preparar o recheio. Em uma panela eu vou colocar uma caixa ou uma lata de leite condensado e pode ser a marca de sua preferência. Uma colher de sopa de farinha de trigo. E vou misturar bem para a farinha dissolver completamente. Agora eu adiciono uma caixinha de creme de leite, 100 ml de leite e 400 gramas de doce de leite. Eu estou usando esse doce de leite que eu já comprei pronto, mas se você quiser pode usar também o leite condensado cozido na pressão. Agora vamos misturar bem e levar ao fogo. Eu vou cozinhar o meu recheio em fogo médio, até ele adquirir a consistência que eu preciso. E vou mostrar certinho o ponto para vocês. Aqui eu estou mexendo o meu recheio aproximadamente uns 10 minutinhos. Ele já está fervendo, né? Observem as bolhas aqui estourando e já está encorpando. E eu continuo mexendo até que ele dê ponto de bloco. Não pode parar de mexer para o recheio não grudar no fundo da panela. E aqui, pessoal, o ponto perfeito do nosso recheio de doce de leite. É quando nós passamos a espátula assim em volta e parece que o recheio já vai destacando da panela. Puxamos o recheio e já conseguimos ver o fundo da panela. E também quando levantamos a espátula e o recheio já cai assim, em blocos. E esses bloquinhos vão ficando em cima do recheio que está na panela e demoram um pouco para afundar. Mostrar aqui novamente, olha aqui, caindo em blocos. Então, agora eu vou desligar. Já vou transferir o recheio de doce de leite para um outro recipiente, onde vai esfriar. Eu vou deixar o meu recheio esfriando em temperatura ambiente, aqui mesmo na bancada. Mas se você preferir, pode colocar na geladeira. Para proteger, eu vou cobrir aqui com filme, encostando no recheio. E agora eu vou preparar as ameixas. Aqui eu tenho 200 gramas de ameixa seca. Comprei elas assim sem caroço, mas se você encontrar com caroço, é só retirar o carocinho, ok? E cortei elas em 3 ou 4 partes para ficarem assim menores. E para que elas fiquem bem macias no recheio do bolo, eu vou colocar aqui água. Aqui eu estou colocando água até cobrir as ameixas. E para que elas não percam o sabor, eu vou adicionar aqui uma colherzinha de sobremesa de açúcar. E agora vou levar ao fogo até ferver. Quando iniciar a fervura, eu deixo 1 minutinho, desligo e deixo as ameixas aqui na água até esfriar por completo. Depois eu vou passar pela peneirinha para tirar a calda que vai ficar aqui na panela. E aí eu vou usar somente as ameixas. Se você quiser utilizar a calda para molhar o bolo, também pode. Aqui eu já desenformei o bolo, ele já está frio, eu inclusive já cortei o meu bolo, fiz 2 cortes fazendo 3 camadas de bolo. E eu vou montar o meu bolo na mesma forma onde eu assei. Já lavei a forma e forrei aqui com saquinho plástico. Vou colocar a primeira camada de bolo e essa parte onde era o fundo eu vou virar e vou deixar aqui no fundo com o miolo para cima. E para molhar o meu bolo, eu vou usar aqui guaraná. Porém, eu vou misturar guaraná com água filtrada. Então, para esse bolo, eu vou usar 300 ml de calda. Então, eu vou colocar aqui 150 ml de água e 150 ml de guaraná. É só misturar. E a calda já está pronta e com gostinho, gente, daqueles bolos de antigamente. E essa quantidade de calda eu vou dividir nas 3 camadas de bolo. Agora eu vou reservar aqui 1 minutinho e vou mostrar para vocês que o meu recheio de doce de leite já está em temperatura ambiente. Lembrando que eu não levei a geladeira. Depois que ele vai para a geladeira, ele ainda fica mais consistente. Mas olha que maravilha de recheio. Uma perfeição e o sabor é incrível. E aqui eu tenho as ameixas que eu deixei na água fervente por 1 minutinho. Escorri a calda, estão bem sequinhas e agora eu vou misturar no doce de leite. Aqui é só misturar.
E olha, pessoal, que maravilha que fica. E agora eu vou colocar metade desse recheio em cima da massa que já umedecemos. Vou espalhar. Venho agora com mais uma camada de bolo. Vamos umedecer. E agora vou colocar o restante do recheio. E agora coloco a última camada de bolo. Eu vou colocar a parte do miolo virado para cima e a parte da casquinha, deixa eu mostrar aqui para vocês, que era o topinho, eu vou encostar no recheio. Faço assim porque o miolo fica mais fácil de absorver a calda. E vamos molhar. Agora eu vou aqui pegar o próprio saquinho que eu coloquei forrando a forma, vou puxar aqui para cima, embalando o meu bolo. E agora vou fazer uma suave pressão com as mãos para unir a massa do bolo ao recheio. Eu não gosto de apertar forte, tá? Eu acho que quando nós apertamos muito e ficamos prensando muito o bolo, acabamos perdendo a fofura da massa. Então é bem suave mesmo. Agora eu vou levar o meu bolo à geladeira por pelo menos 3 a 4 horas antes de decorar. E para finalizar o meu bolo de vó, bolo de aniversário de antigamente, super saudoso, eu vou fazer aqui um glacê real. Aqui na batedeira eu vou colocar 2 claras. Essas claras, pessoal, antigamente apenas quebravam-se os ovos e já usavam-se as claras. Hoje, como se fala muito em salmonela, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o processo que eu já ensinei aqui no canal, que é a pasteurização caseira dos ovos. Então, se você não sabe como pasteurizar os seus ovos, eu vou deixar passando aqui no cantinho um card, onde depois, no final do vídeo, você pode voltar aqui e clicar para aprender como fazer isso. E também na descrição do vídeo, junto com a receita, eu também vou deixar o link do vídeo onde eu ensinei a fazer a pasteurização caseira. No caso dessas 2 claras, eu fiz a pasteurização caseira, ok? Agora aqui eu vou bater essas 2 claras em ponto de neve firme. Terminei de bater então e deixei elas assim, nesse ponto bem firme. Agora eu vou adicionar 3 colheres de sopa de suco de limão. Aqui eu peneirei o suco. E também vou usar aproximadamente 500 gramas de açúcar de confeiteiro. Aqui eu estou usando o Glacúcar. Eu vou colocar aqui, então, uma metade do açúcar e vou bater. E depois vou colocando o restante aos poucos até dar o ponto. E olha, pessoal, parece muito açúcar, né? Mas o glacê real, ele precisa realmente de uma quantidade grande de açúcar. Aqui ele ainda está assim bem fluido. Então agora eu vou colocar o restante do açúcar. E vou bater novamente. E após colocar aqui os 500 gramas de açúcar, olha o ponto que ficou o meu glacê. Já está bem firme. Eu vou passar aqui a espátula nas laterais, porque ficou um pouquinho de açúcar. E vou bater novamente para misturar bem. Olha, gente, que maravilha! Misturei mais um pouquinho então, e agora nós já vamos utilizar. Lembrando que esse glacê, ele endurece rapidamente. Quanto mais calor estiver, mais rápido ele vai secar. Ele é aquele glacê que quando nós tocamos, ele fica sequinho, tá? Então, enquanto nós vamos trabalhando com ele, você pode até pegar um pano úmido e cobrir aqui a tigela para manter a umidade e ele não ressecar enquanto você faz a decoração do bolo. Aqui eu já desenformei o meu bolo, vou retirar aqui o saquinho que está protegendo. E agora vou aplicar a cobertura. E eu vou fazer uma cobertura rústica no meu bolo. Eu não vou usar o bico de confeitar aqui agora, tá? Vou espalhar o glacê por todo o bolo. Apliquei uma camada mais grossa, então, e agora com uma colher, eu molhei aqui as costas em água a temperatura ambiente e eu vou apenas batendo a colher aqui em cima do bolo. Vou fazendo assim em toda a superfície e também nas laterais. E vai ficando esse acabamento bem rústico. E ele fica assim, cheio de biquinhos. Agora eu vou finalizar com um toque muito especial. E para ficar mais vintage e dar mais saudade dos velhos tempos, eu vou colocar essas bolinhas prateadas para decorar o meu bolo.
Coloquei então as minhas bolinhas prateadas e agora vou cortar uma fatia do meu bolo para vocês verem como está por dentro. Esse bolo tem a validade em geladeira de 5 dias e também pode congelar por até 30 dias. Lembrando, pessoal, que essa decoração em glacê real, ela fica melhor em temperatura ambiente. Quando nós levamos o bolo à geladeira, ela não seca completamente, ok? Eu já cortei uma fatia porque eu não estou aguentando aqui de vontade. Esse bolo é o meu preferido. E deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Eu fiz esse bolo para comemorar o meu aniversário, que é hoje o dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 17 de agosto. E eu ofereço esse primeiro pedaço para todos vocês que estão me assistindo e que me honram com a companhia. Não é educado falar de boca cheia, né? Mas me deu vontade aqui, olha, de nem terminar de comer e já contar para vocês. A delícia que é essa massa amanteigada, esse recheio de doce de leite é tudo de bom. E essa cobertura de glacê real, com esse gostinho de limão, traz um frescor tão bom para esse bolo que vocês nem imaginam. É show de bolo, é nostalgia, é lembrança de casa de vó, é lembrança de tempos bons. Me diz aí nos comentários o que esse bolo de antigamente te traz de recordação, que eu vou amar ler os comentários. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo de coração a companhia de todos vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!